Olá, tudo bem? Então, esta aula é para falar um pouco sobre a escrita, a produção de histórias, sobre os elementos que compõem uma história, o que é preciso para escrever uma história. Quando nós pensamos nas histórias que já lemos, a gente não lembra desses elementos, mas todas as histórias, toda história, ela precisa de um mínimo de coisas, um mínimo de elementos para que ela funcione, né? Para que seja uma história, senão ela vai ser outra coisa, para que seja uma narrativa, tá? Seja uma história que é escrita, seja uma história em que a gente assiste um filme, uma série, um, uma peça de teatro, ela tem esses elementos. É claro que de acordo com o, a linguagem, né, o veículo que vai transmitir essa narrativa, são feitas algumas adaptações, mas vocês vão perceber que esses elementos aparecem sempre. É como um bolo, não é? A gente tem um bolo mais simples, que é aquele que a gente toma um café, né? Um café da tarde, um café da manhã, e tem um bolo mais elaborado que é o bolo de aniversário, por exemplo. A gente tem cupcake, a gente tem versões de bolo, mas eles têm elementos, todos eles têm elementos básicos que é preciso para que aquilo seja um bolo, né? A gente faz até adaptações, mas precisa desses elementos para que seja um bolo. Substitui um ingrediente por outro, mas ele está cumprindo a função daquele primeiro elemento, tá? Que a gente substituiu. Um desses elementos, que pode parecer muito óbvio, mas que consta como um elemento, é importante que a gente lembre dele, é o enredo. O enredo é a história propriamente dita, é a trama em si, né? São as ações, o desenrolar dessas ações contadas por alguém, por um narrador, no caso da narrativa escrita, que acontece aí na história, tá? O enredo a gente vai retomar mais para frente, a divisão desse enredo, mas o enredo é um dos elementos importantes para que um texto seja uma narrativa, não seja outro tipo de texto. Tudo bem? Essa história, esse enredo que é desenvolvido através de ações, quem pratica essas ações são os personagens, que pode ser pessoas, né? Podem ser animais, podem ser objetos que foram dados vidas, mas tem que ter personagens. E a gente divide, a grosso modo, assim, em dois tipos de personagens. Os personagens principais, o herói, a heroína, né? E o antagonista, que é o vilão aí da história, ou não precisa necessariamente ser um vilão, mas é alguém que é contra ou é um adversário do personagem principal, do protagonista. Né? E os personagens secundários, que são aí os personagens que aparecem ao longo da história, mas não tem tanta importância no desenrolar das ações quanto os demais personagens, mas eles também são importantes porque senão a história de um único personagem ela é uma história que seria bem curta, né? Não imagina aí um livro que tenha um único personagem. Pode ser um personagem principal e diversos secundários. Ele passa por várias ações, por vários lugares no decorrer da história e que tem contato com vários personagens secundários, que não se fixa na história, mas não ter personagens secundários é bem difícil. O tempo, ele está relacionado, né? Esse tempo aí que aparece na história, ele está relacionado com a marcação do tempo dentro dessa história, uma data, um momento específico, mas ele não precisa ser necessariamente esse tempo do relógio, o tempo cronológico. Ele pode ser também o tempo psicológico. Eu dei o exemplo na aula, e é um exemplo que eu gosto de usar porque fica bem claro para todo mundo, é o exemplo do 1 minuto, não é? Um minuto, ele tem 60 segundos. Para todo mundo ele tem 60 segundos, é uma convenção.
né? No relógio, a gente marca 1 minuto tem 60 segundos. Mas se você está, por exemplo, jogando com seus amigos, pode ser no computador, pode ser no celular, pode ser em casa mesmo, no videogame, enfim, ou no videogame online. Se você está jogando e sua mãe fala que você precisa desligar precisa ir dormir dentro de 1 minuto, desliga tudo isso aí e vai dormir. Você tem 1 minuto. 1 minuto, ó, passa assim. Agora, se você tá com aquela fome e você resolve tomar um chocolate quente, por exemplo, e põe no micro-ondas por 1 minuto, ele tem os mesmos 60 segundos. Porém, para você parece que é uma eternidade. Por que isso? Porque é o tempo psicológico, né? Embora os dois tenham 60 segundos, você tá ansioso, lá você não quer, tá divertido, você não percebe o tempo passar, na hora do jogo, na hora do leite, né? Do leite, do chocolate quente, você tá com uma ansiedade que fique pronto logo porque você tá com fome, porque você quer beber logo aquele chocolate, enfim. Então, o que mexe é isso aqui, é o seu psicológico, não é o tempo cronológico, aquele que a gente mede. Gente, eu não consigo isso. É diferente, né, aqui na câmera. O tempo do relógio é diferente, né? É um outro tempo. É diferente do que passa na nossa cabeça. É por isso que às vezes a gente entra na internet e se perde ali num tempo enorme que parece que não foi nada. No tempo psicológico, para você pode não ter sido nada. Você estava se divertindo, você estava lendo uma coisa, mas no cronológico o tempo passou. E querendo ou não, a gente vive no tempo cronológico, não é? A gente, embora se perca aí nos pensamentos, se perca nos pensamentos, a gente precisa voltar e a gente vive esse tempo do relógio, mas os nossos personagens não precisam viver assim. A princípio, no Fundamental 2, a gente vai trabalhar só o tempo cronológico. Pode ser que nas leituras da gente apareça o tempo psicológico, mas eu não vou entrar em detalhes com o tempo psicológico na escrita de vocês. Na leitura, beleza, mas na escrita é algo muito aprofundado, tudo bem? Gente, o espaço, que é outro elemento importante, é aonde acontece a história. A história ela pode acontecer em um único espaço, quando a gente trabalha com conto, o espaço é mais limitado, porque é uma narrativa, é uma história que é mais curta, tem poucas páginas, poucas ações, mas em um romance, um livro completo, pode ser que tenha vários espaços, não é? Então, o espaço é o lugar ou os lugares em que as ações se desenrolam, acontecem, tá? Então, precisa prestar atenção nisso. Qual é o espaço? Às vezes aparece como ambiente. Tudo isso é o local onde acontece a história. O primeiro código é canção. Anota aí para colocar na sua atividade. Um outro elemento de extrema importância, principalmente na escrita, nas histórias escritas, às vezes ele aparece em filmes, mas ele é muito importante, ele é indispensável nas histórias escritas, por isso que está entre os elementos, é o narrador, que é aquele que conta a história. E aí você, quando resolve contar uma história, você tem que também escolher de que perspectiva, de que ponto de vista você vai contar essa história. Essa história você vai contar como sendo um dos personagens, aí não importa se você vai fazer como personagem principal ou um dos outros personagens secundários. Ele importa na hora de escrever, mas assim, o foco, a forma de escrever, se for o personagem principal ou um personagem secundário, vai ser a mesma. Tá? Agora, você pode escrever também como se fosse um narrador, a gente chama narrador observador. Alguém de fora, como se tivesse outra pessoa contado aquela história para ele, ou como se ele tivesse assistido aquela história de longe. Tudo bem? Ele não participa da história. Isso é chamado tipos de narradores, né? Tipos de narradores, ou foco narrativo.
Então, este narrador, este foco narrativo, é aquela voz, né? E aí a voz aparece bem, eu coloco aqui para vocês entre aspas, porque não é uma voz mesmo, não tem ninguém falando, é escrito. Essa voz que narra, que conta a história. E nós temos nós temos mais, mas aqui eu vou colocar para vocês dois principais, porque no ensino médio o professor vai aprofundar mais. Aqui eu vou colocar os dois. Vocês entendendo esses dois, vocês vão entender o terceiro, que é uma mistura entre eles. Se eu colocar isso agora, vai ficar muito confuso e eu preciso que fique bem claro para vocês esses dois focos narrativos, esses dois tipos de narradores, tudo bem? Então, nós temos o foco narrativo, em que quem conta é um dos personagens, então ele vai estar em primeira pessoa. Então, aparece sempre o eu, o nós, ele está os verbos vão ser conjugados como se fosse ou eu ou nós, isso aparece na história. Eu vou dar ao longo do ano aí alguns exemplos sobre isso. E esse foco narrativo aparece em primeira pessoa porque um dos personagens da história está contando, tá? E ele pode ser em terceira pessoa, quando quem conta a história é esse personagem que está fora. Então ele sempre personagem não, desculpe, é essa pessoa. Esse narrador é alguém que está fora da história, como se ele tivesse assistido, alguém tivesse contado e ele está recontando. Então, nós temos esses dois tipos de foco narrativo. O segundo código é do. O foco narrativo são dois mesmo, tá? Primeira e terceira pessoa. É os tipos de discurso que tem mais que dois, e aqui eu só vou colocar dois, que eu vou colocar o direto e indireto, e tem o indireto livre. Eu não vou trabalhar com o indireto livre para não confundi-los, porque ele mistura. Então, os tipos de discurso. E o que é o discurso? Discurso é a forma de você falar, tá? E nós temos agora, nós temos três tipos de discurso, mas eu só vou trabalhar com vocês até o nono ano, dois tipos de discurso. Eu só vou mudar isso quando eu tiver um nono ano que eu perceber que para eles, ó, isso tá bem tranquilo os tipos de discurso, aí eu trabalho o terceiro. Mas enquanto houver dúvida e sempre tem essa confusão aí com vocês, eu não peguei nenhuma turma ainda que não tivesse problema para trabalhar o indireto livre. O indireto livre no ensino médio ele é bem trabalhado, mesmo porque vocês vão pegar a maioria dos textos literários, ele tem que vocês vão trabalhar, que são textos mais profundos, né, no ensino médio, vai trabalhar com o discurso, com o indireto livre, tá? O discurso, que é essa fala do personagem. O discurso direto, como o próprio nome já diz, né? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha aqui legal, uma cor. Ó, direto, tá vendo? O que é uma coisa direta? Aqui, pá, ali, direto, não tem intermediário. Não tem intermediário. Então, no discurso direto, a gente tem um narrador que está contando a história, mas esse narrador, ele dá voz ao personagem. Então, toda vez que o personagem vai falar, ele tem aqui o travessão e aparece a voz dele. Então, tá ali, deu um exemplo, tá? Ontem eu fui ao cinema com minhas amigas. Embora o narrador esteja contando a história de outra pessoa, ele deu voz, ele deixou esse discurso ser dito diretamente pelo personagem, ok? Já o discurso indireto, ele é um discurso aí que não apresenta essa fala direta do personagem. O narrador, aquele que está contando a história, conta o que o personagem disse. É uma forma indireta de contar a história. Por exemplo, aquela mesma frase fica: ontem a Cristina foi ao cinema com suas amigas. A Cristina não está contando que ela foi ao cinema, então não tem o travessão,
não tem a indicação de fala de personagem, e você lê, percebe que não é o personagem, não é a Cristina que está falando. É alguém que está contando o que aconteceu com a Cristina. Ó, verifica aqui as duas frases juntas, né? Então, lá no direto, ontem eu fui ao cinema com minhas amigas. No indireto, ontem a Cristina foi ao cinema com suas amigas. A alteração que tem é como é contada a história, é o tipo de discurso. O narrador está contando aqui na segunda frase, aqui, nessa segunda frase, na segunda oração, o narrador conta o que aconteceu com a Cristina. Aqui é dado a voz à própria Cristina, tá? Então, por isso que são tipos de discurso. O discurso direto, quando o próprio personagem fala, e o indireto, quando o narrador conta o que aconteceu. Eu sempre peço para que vocês escrevam a história usando, na maior parte dela, o discurso direto. Por quê? O discurso indireto, ele é um discurso que ele exige mais do autor. Ele exige um autor mais experiente para contar uma história sem dar voz ao personagem e ainda manter o interesse dos seus leitores. E também por uma questão de exercitar mesmo o uso do travessão, os tempos verbais, o verbo, o uso do sujeito, né, da primeira pessoa. Não exijo, mas assim, eu peço sempre que vocês escrevam mais no discurso direto do que no indireto, porque, como eu disse, é bem mais difícil para vocês, escritores iniciantes, escreverem uma história interessante, mantendo a maior parte dela no indireto. Quer dizer, precisa ser um narrador muito bom, você precisa escolher uma forma de narrar muito boa, muito interessante, para que ele só conte a história e as pessoas continuem lendo, não é? Quando você dá voz aos personagens, você mantém a atenção do leitor, porque vai mudando, né? Os turnos de fala, a pessoa vai se identificando, vai imaginando os personagens. É mais fácil do que o discurso indireto, tá? O terceiro código é desencontro. Anota aí, desencontro. Agora eu vou voltar um pouco lá no início, quando eu falei de todos os elementos que precisam ter numa história. Eu disse que um dos elementos, o primeiro elemento, não é, que é a base, parece que é uma coisa que é óbvia, mas nem sempre as pessoas lembram dele como um elemento, é o enredo, que é a estrutura dessa narrativa, ou seja, a trama, não é, como vão se desenrolar as ações. Então, essa estrutura do enredo, ela é sempre a mesma. E ela é a mesma para a história escrita, como para uma história que aparece em vídeo, como para uma história que é encenada. Toda a história precisa ter essa estrutura para que faça sentido, tá? Ela pode... O que pode acontecer em alguns, principalmente em filmes? Eles podem inverter a ordem dessa estrutura, eles podem deixar alguma parte sem aparecer, mas que a gente complete essa história, ou deixar um gancho, como acontece às vezes nas séries ou nos filmes que tem continuação, para que a outra parte termine de completar essa estrutura da narrativa, mas você percebe que faltou alguma coisa, tá? É isso que nós vamos estudar e é isso que vocês precisam fazer nas histórias de vocês. Se anteriormente a gente viu a estrutura, os elementos que precisam, né? Como se fosse para fazer uma receita de bolo, a gente precisa aí de alguns ingredientes. Tem os bolos mais simples e tem os bolos mais complexos, aquele, né, com recheio, cobertura, e tem aquele básico para você tomar um café da tarde. São elementos que a gente precisa ter numa receita.
são os ingredientes. Tem coisas que não dá para tirar da receita sem que o bolo não desande. Claro que você pode fazer, de repente, você é intolerante a leite e a receita do bolo tem leite, você vai substituir por algo que funcione como leite. Mas não dá para não ter algo ali, porque senão não vai ser bolo. Pode ser outra coisa, mas não vai ser bolo, tá? Então, a estrutura, uma história é assim, ela tem os elementos que são necessários. E um deles é o enredo. Esse enredo, ele tem uma estrutura. E aí, eu coloco aqui as 5 estruturas que precisam ter. Nós precisamos ter a apresentação, o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, tá? São as estruturas que nós precisamos ter nessa história. A apresentação, que para vocês que são escritores iniciantes, o melhor é vocês seguirem essa ordem, porque você precisa ter um domínio da escrita para poder mudar essa ordem e a sua história ainda continuar legal e que as outras pessoas consigam entender, tá? É como tudo na vida, a prática faz com que você consiga fazer de olhos fechados aquilo, né? Não dá para escrever de olhos fechados, mas vocês entendem que dá para fazer sem pensar tanto assim, porque você já entende a estrutura, você já escreve a história sem pensar naquela estrutura, você já escreve a história pensando naquela estrutura. Vocês não dirigem ainda, mas quando a gente vai aprender a dirigir, a gente vai lá, senta, ajeita o banco, vê os espelhos, né, que tem no carro, a gente fica pensando na embreagem, no freio, no acelerador, né? Como vai mudar a marcha? Meu Deus, quando que eu vou saber que tem que mudar a marcha? Pensar em vários detalhes. E aí dura algum tempo isso. Depois que você já dirige há algum tempo, né? Perguntem aos familiares de vocês que dirigem. Você não fica mais pensando nisso. Você senta, você já olhou ali os espelhos do carro. Se o carro for seu e ninguém usou, você já nem olha mais, porque você que colocou ali na garagem, você sabe que ninguém mexeu, mas enfim, o certo é você olhar. Você senta, você olha, você já vai dirigindo, você nem percebeu que já ligou, já mexeu trocou a marcha, já pesou na embreagem. Você nem pensou nisso, foi automático, tá? Agora, quando a gente começa a dirigir, você pensa em tudo isso, você fala, nossa, mas é tanta coisa. E ainda tem que olhar para as pessoas na rua para não atropelar ninguém, né? Ainda tem tudo isso. Parece uma coisa impossível, mas depois de algum tempo você fala, nossa, não pensa mais. Então, para um escritor iniciante, ele tem que pensar nesta estrutura. Conforme ele for escrevendo, ele já internalizou aquela estrutura. Claro, gente, tem pessoas, por exemplo, que aprendem a dirigir só de olhar o outro dirigindo? Tem. É raro? Mas tem, né? Assim como tem pessoas que escrevem muito bem e nem pensam nessa estrutura, às vezes nem conhecem. Ela já gosta de escrever há muito tempo, você vê livros que são escritos por crianças muito pequenas, né? Ela já tem, às vezes, geralmente é um leitor, né? Do mesmo jeito que você tem que é uma pessoa que aprendeu por observar o outro dirigindo, tem aqueles que aprendem por observar como o outro escreveu e ele já faz isso automaticamente. Mas não é o caso da maioria da população. Então, como eu dou aula para a maioria das pessoas, não para esse mínimo, né, essa porcentagem pequena de pessoas que já tem se internalizado, então vamos pensar nisso, tá? Para escrever bem, para escrever de forma correta, para que a sua história seja interessante. Então, tem uma apresentação. Como o nome diz, a apresentação é o início da história. Aí, nessa apresentação, aparece a boa parte dos personagens, todos não, né, gente? Tem aqueles personagens que vão aparecendo no meio da história. Mas o personagem principal e alguns outros personagens já aparecem. O local, pelo menos um dos locais onde vai acontecer a história, né? Pelo menos o início das cenas ali. E o tempo, né? Está acontecendo
no tempo presente, se é alguma coisa que vai contar uma história do passado, alguma coisa. Porque assim, como a gente escolhe contar a história, quando a gente vai ler um livro, às vezes parece que aquela história está acontecendo ali no momento que a gente está lendo. E às vezes parece que aconteceu há muito tempo e alguém está te contando. Como isso? O escritor, né, que escolheu a forma de narrar assim. Ele quer criar uma expectativa no seu leitor. E aí ele vai escolher um modo, de acordo com o que ele quer, tá? Então, se você também vai escolher, se você quer que pareça que a sua história está acontecendo ali no momento em que a pessoa está lendo. Então, vamos pensar assim, uma história de detetive. Eu quero contar e contando a história. Então, hoje eu acordei, encontrei os meus amigos. É agora, tá? Nesse tempo passado. Agora, se eu vou contar uma história que vai envolver uma história que acontece no tempo dos faraós, ou uma história de o verão de 1980. É uma história que ela começa no passado. Posso trazer ela para o futuro? Posso, claro, pode ter essa mescla na nossa história, mas ela tem um tempo, aparece ali. E isso são os advérbios que a gente escolhe, os verbos que a gente escolhe também vão mostrar. Tá? Mas você tem que primeiro pensar em que tempo você quer escrever a sua história. O conflito. Então, toda a história, ela tá lá. Apresentou os personagens, o local, tem que acontecer alguma coisa para que essa história se torne interessante e desenrole as ações. Ninguém vai contar uma história do dia em que ela se levantou, acordou, tomou banho, foi escovar os dentes, foi para o trabalho, trabalhou, voltou. Se não aconteceu nada de interessante aí, tá? Tem que ter um conflito, alguma coisa que tire os personagens da rotina para desenvolver a história. Tem o próprio desenvolvimento da história, que são as ações aí dos personagens, e tem o clímax, né? Que é um momento emocionante da narrativa em que o personagem tem que tomar uma decisão que leva ao final da história. E o desfecho, que é o final da história propriamente dito. Eu vou pôr agora aí nesse vídeo um episódio de uma série que eu gosto bastante de desenhos, que é aquela As Larvas, e que é curtinho, né? Aí menos de 2 minutos, e vocês vão perceber que, embora ela seja curta, ela tem essa estrutura. Aí eu vou falar novamente sobre a estrutura, beleza? O quarto código é terraço. Anota aí, terraço.